Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque esta é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentavam-se de gafanhoto de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele e muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produz, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode ressuscitar o filho Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem uma pá, limpará a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha no fogo, e nunca se apagará. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Essa mensagem, Glória a Deus! Glória! ela foi escrita há 2000 anos atrás. E os evangelhos ele foi escrito depois dos apóstolos, depois de Jesus, foi escrito há cerca de 56 anos depois. Então essa mensagem aqui foi o princípio do evangelho, como se começou tudo. Claro que antes disso, Deus enviou Gabriel a Isabel, falando acerca desse homem, João Batista, a qual ele seria cheio do Espírito Santo, e ele iria preparar o caminho do Senhor Jesus. Aleluia! 6 meses depois ele aparece a Maria e fala: graciada entre as mulheres, do teu ventre conceberá um menino, e ele vai ser a salvação deste mundo. E nós vemos que depois do nascimento de Jesus, de João Batista, ele só aparece nesse momento, e depois ele aparece agora pregando o evangelho. Para quem não sabe, João Batista é o Elias que Deus falou que ia enviar naquela época. Então a mesma virtude que estava em Elias estava em João Batista, a característica. Mas só que ele veio pregar um evangelho de arrependimento. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Ele pregava o evangelho de arrependimento para que o povo viesse se arrepender dos seus pecados.
todos aqueles que se arrependiam dos seus pecados, logo seriam batizados nas águas. O que é arrependimento de pecado? Ah, eu estou arrependido, não é da vida de novo. Isso não é arrependimento de pecado, não. A pessoa que se arrepende dos seus pecados, ele nunca mais vai pecar, nunca mais vai cair no pecado. Isso é arrependimento, não é remorso. Ah, eu estou arrependido, fiz amanhã para fazer a mesma coisa. Não é arrependimento, porque então nós vemos que João em Jerusalém, o povo ia ter com ele no deserto para ser batizado por ele. E era batizado por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Confessando os seus pecados. Terça-feira passada eu estava lá em Dom Bosco pregando a palavra do Senhor. Mas antes de pregar, o pastor Ricardo, teve aqui numa segunda-feira, está dizendo o primo dele que era missionário, ganhou o irmão do pastor Ricardo para Jesus, o homem também é pastor hoje em dia. Ele era um missionário, um homem de Deus, mas só que ele lutou as bolotas no povo, se desviou, começou a usar droga, começou a roubar os outros, em vários livramentos, quase morreu, e por fim ele morreu. Mas morreu não, mataram ele. Morreu quando a pessoa morre doente. Mataram ele, conhecedor da palavra, ganhou almas para Jesus. Por isso que você já ouviu falar que eu estou arriscado ainda ir para o inferno. Porque a Bíblia diz que quem está de pé toma cuidado para que não caia. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que ele afirmou que a mãe, que é a mãe do primo dele, que é a tia dele, disse que o coração dela estava em paz porque o filho dela foi salvo. Mas na minha oportunidade eu tive que falar, né, irmãos? O Evangelho de Mateus diz que aquele que confessar diante dos homens, eu também vou confessar diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar também eu vou negar. Ah, não tem esse negócio, não. Quando eu estiver morrendo, eu me arrependo. Eu não conheço o espírito malandro que está no nome dele. Glória a Deus. Há casos e casos. Ah, o ladrão da cruz, pastor. O ladrão da cruz se arrependeu dos seus pecados. Com outras palavras, ele olhou para Jesus e se achou indigno de estar no paraíso. Ele disse: Senhor, quando estiveres lá, lembra pelo menos de mim no paraíso. Jesus olhou para o coração dele e viu arrependimento. Aleluia! Como que funciona esse tipo de arrependimento e salvação instantânea? Se funciona nas pessoas que estão morrendo no hospital e se arrepende, aceita Cristo como Salvador, depois morre e ele é salvo. Uma vez eu vi um vídeo que era um montão de tiro no bandido, aí estava aquela roda de gente assim, ele agonizando, morrer, cheio de tiro, entrou uma irmã no meio, foi lá dele, pegou na mão dele, botou a mão no peito dele, falou: jovem, entrega a tua alma para Jesus enquanto é tempo. Você quer entregar a sua alma para Jesus? Dá um sinal. E ele fez um sinal ali e entregou a alma para Jesus. Esse foi salvo porque confessou diante dos homens, mas sem vergonhice,
malandragem, vai queimar no inferno. E quando ele batizava para a confissão dos pecados, vendo a multidão dos fariseus e saduceus que vinha ao seu batismo, e quando João viu eles vir ao seu batismo, disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não adianta. Não tem como. Porque João chama os escribas e saduceus de raça de víbora. Preste bem atenção no que eu vou te falar para você entender. Por quê? Porque a víbora é uma serpente. E cobra, se você não sabe, ela é surda. Você pode estar andando no meio do mato, encontrar uma cobra dormindo, você pode estar fazendo barulho que for, que ela não acorda. Raça de víbora, seus surdos, como vós poderá fugir da ira futura? Tem muita gente que se faz de surdo, não quer ouvir a palavra do Senhor. Como poderás fugir da ira, da condenação do inferno? Quantos que ficam no culto, doido para o culto acabar, não presta atenção no que Deus está falando? Uma hora a ira vai chegar. Produzir frutos dignos de arrependimento. Verso 8 ele diz: o que é produzir fruto digno de arrependimento? Produzir fruto digno é de dentro do coração. A árvore produz fruto por dentro ou por fora? Eu sei que tu vai responder que é por fora, mas não é. Primeiro ela produz por dentro, para depois ela mostrar por fora. É assim que funciona. Você vai se arrepender, eu tenho que me arrepender por dentro. Você acha por causa de que eu oro, minha filha, já 20 e poucos anos? Porque a oração é um lugar de você se arrepender com Deus. E as primeiras palavras é pedir perdão a Deus dos seus pecados. Dos meus pecados. Eu ouvi uma frase assim, ó. O crente que não ora só vive a pecar. Mas o crente que ora deixa de pecar. Porque ele está se enchendo de outra coisa. Glória a Deus. Aleluia. É um pecado, perdão, já peguei. Falar que o Espírito de Deus é coisa. Está se enchendo do Espírito do Senhor. Produzir fruto digno de arrependimento. É todos os dias da nossa vida. Todo santo dia. Aí, no verso 9 ele diz: não prosumais de vós mesmo, dizendo: temo por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ó, temos por pai Abraão. O que o povo diz? Deus é meu pai. Deus também é meu pai. Deus me ama. Deus enviou o seu filho para salvar minha alma. Aleluia. Se o amor de Deus só amasse, ninguém poderia ser crente. Não precisava de Jesus vir na cruz.
possa salvar elas. Você está entendendo o amor de Deus? Que salvação é individual e cada um vai prestar conta com Deus. Aleluia, verdade. Eu tenho que prestar conta com Deus pela de vocês. Glória a Se eu não Deus. falar a verdade para vocês. Mas eu acho que Deus vai me cobrar outras coisas. Isso ele não cobra não, eu falo a verdade. Tem essa fiquei chateado, mas pode ir embora. Estou pregando você 100%, você quer ir para o inferno, não vai. Estou te ensinando o caminho, você da minha responsabilidade. Quer ir, vai. Minha cara de preocupado. Porque salvação individual, eu faço a minha parte, tu tem que fazer a tua. Se tu não fizer, meu filho, Aleluia, aleluia. glória a Deus. Aí ele dizendo, aí o 10 diz assim, também agora está posto o machado, a raiz da árvore, toda a árvore, não, perdão. E também, verso 10, e também agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A senhora Antônia estava falando sobre a videira, né? Sobre o fruto, sobre a vara, que dá fruto. Aqui é a mesma coisa. Toda árvore, quando se lê na Bíblia, a árvore está falando de nós, ser humano. Está falando de nós. Toda árvore que não produzir bom fruto, Glória a Deus. ela é cortada e lançada no fogo. Quando eu tinha centro de recuperação, eu falava para os meninos, você está pensando que Deus quer te libertar de droga, de maconha, cocaína, cachaça? Essa é a vergonha de você, rapaz. Você não nasceu usando isso não, você faz isso que você é safado, sem vergonha. Deus quer te libertar, é da gíria, é de se comportar. Porque a família de vocês não ama vocês, deixa vocês por aí. Que você não honra pai, não honra mãe, não honra mulher, não honra ninguém. Produzir fruto digno de larguei de merda que você fez, largou de beber, mas você é mentiroso, ingrato, trata mal a família, isso aí é lago de fogo. Mentiroso. Deus está preocupado com o melhor, com os mínimos detalhes da nossa vida. Você quer ver uma coisa aqui, que eu vou falar uma coisa aqui, a missionária Antônia vai confirmar, isso aqui não é só para você sentir. Você olha para a missionária Antônia assim e vai assim, nossa, essa mulher já está no céu, tanto que ora, busca o Senhor. Não é verdade? Você está vendo o fruto dela. E eu estou sempre orando por vocês e Deus está me mostrando ela indo para o inferno de cabeça para baixo. Falei, Senhor, essa mulher ora mais do que eu, se bobear, busca mais do que eu. O Senhor falou, ela está indo para o inferno de cabeça para baixo. Foi, missionária Antônia? Eu falei, missionária Antônia, eu vou te falar um negócio aqui, mas já estou. Toda vez que eu oro por você, eu vejo você indo para o inferno de cabeça para baixo, dentro de um abismo assim, subindo. E ela falou, E sabe o que Deus me mostrou? Um negocinho à toa. Uma mentirinha que ela contou pro marido dela. Uma mentirinha, não é de mentira, contou uma e Deus me mostrou. E o texto ficou, vamos observando. Só para tu ver como é que salvação é coisa séria. Só para tu ter uma noção, uma mulher de oração, e Deus me mostrou, eu entreguei e ela confirmou. Só para você ver como é que salvação é séria. Imagine quem está se esbaldando no pecado. Ah, vem pecado, vem cá que eu quero. Quer saber, irmão? Existem 3 lugares de condenação no inferno. O Hades, Seol e Tártaro.
Mundo dos mortos é o pior. Como é que você entende isso? Eu vou te explicar. Os bandidos que pegam margem diante da justiça, eles são tratados com mais rigor, mais perseverança. Vive em cadeia, em cela. Fernandinho Baramá está lá, ó. Baramá, num quadradinho lá, trancado sozinho, nem companhia tem. Rigor, que ele é perigoso. Quanto mais peca, pior é. Assim tem as etapas lá no inferno. Quanto mais erra, eu não quero estar nem no mais ou menos, quanto mais no pior. Como poderás fugir da ira futura, se não produzir fruto digno de arrependimento, vai ser lançado no fogo. O verso 11 diz: e eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele está falando de Jesus. Os as alpacas, as sandálias, não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem muita gente que confunde aqui fogo com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele já é fogo. Quando ele está se referindo a batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele vos batizará. Ele está vindo de uma exortação das árvores que não produzir fruto digno. Vai ser batizado no lago de fogo e enxofre. Porque o Espírito Santo já é fogo puro, ele é o todo poder. Mas o mais interessante é o verso 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Vamos aqui ver um mistério aqui nesse texto. Que palha é essa que vai ser queimada com fogo e nunca vai se apagar? Hã? Tá ligado. Porque o joio parece com um trigo. O trigo tem a palha. Tira a palha do trigo, ele tem o trigo. O joio só tem a palha. O Espírito de Deus está usando João Batista aqui, mostrando através da palavra. Ele vai pegar a sua pá e vai fazer a separação. Vai colocar o trigo no seu celeiro, na sua despensa, no seu aposento. E a palha será lançada no fogo que nunca se apagará. Tem noção, Jair? Aleluia. Fogo que nunca se apaga. Que fogo é esse que nunca se consome? É o fogo do inferno. E o lago de fogo que é a segunda morte. Aí você acha que eu estou doido para ir para o inferno, né? Não. Porque dentro de mim, dentro de você, existe uma alma. Se bater em você, se beliscar, tomar uma pancada, te cortar, quem sente dor é a tua alma, não é você. Se a alma sair de dentro do meu corpo e da tua, você pode me picar aqui que eu não sinto nada, que minha alma já saiu. Sabe o que diz o escritor dos Hebreus 10, 23? 26, se pecamos voluntariamente.
depois de termos conhecido a verdade, já não há mais sacrifício pelos pecados. O que é pecar voluntariamente? A pessoa fica voluntária ao pecado. Hoje, 8h pouca da manhã, eu fui lá em Alves comprar uma peça para minha conta. Está sendo uma luta terrível aí. E os botiquinhos lotados. Eles viraram a noite, estão lá, bebendo, usando droga, também aí. Parece que está tomando um café da manhã com a família. O miserável aceita Jesus, não quer vir para a igreja, não quer ir para uma vigília. Mas nas trevas ele passava noites e noites. Nas trevas o primeiro a chegar fazendo noivo, mas na luz que é o último a chegar. Muda tudo. Glória. As coisas da treva perde até a noite de sono para chegar no horário. Aleluia. Mas com as coisas da luz não consegue acordar cedo para orar. Glória. Aleluia. Por isso que João chamou eles de vírgula. Não quero ouvir a palavra do Senhor. E todos que ouviam a mensagem de João eram batizados. E quando João fala sobre aquele que é mais poderoso do que eu, mais embaixo nós vamos encontrar no versículo 13. Ele diz assim: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João, pondo-se e dizendo: eu careço ser batizado por ti, venha-te a mim. Jesus, porém, respondeu e disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então ele foi me permitido. Mas em outra menção, quando João está lá e alguém pergunta para ele se ele era profeta, se ele era Elias, se ele era o Messias, ele disse: não, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai as vossas vidas. Endireitai os vossos caminhos, porque ele vem. E quando ele fala, ele olha no meio do povo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em 1ª Epístola de João, no capítulo 3, verso 8, está escrito assim, ó: quem peca é do diabo, mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Outrora nós era do diabo, mas Jesus se manifestou para nos libertar das obras das trevas. Glória a Deus. Muitos pensam que evangelho é ter status, que evangelho é ter nome eclesiástico, que é ter fama, que é aparecer. Mas João 3,30, ele vai dizer: é necessário que ele cresça e eu desapareça. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho não é você querer aparecer, não é você querer ser, não é você querer estar. Evangelho é você querer ser servo, ser serva do Senhor. Isso é evangelho. Servir a Deus. Não é do jeito que muitos pensam por aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meu irmão saiu daqui numa doutrina e falou que saiu turbado. Só porque eu citei um texto que eu não permito Aleluia, aleluia. que mulher ensine o homem e use de autoridade. Porque ela carrega um título de que não existe isso, né? De pastora.
Sempre tratei como irmã. Nunca alimentei o ego dela. Quem chama ela de pastor alimenta o ego dela. É por isso que ela ficou turbada. Você está alimentando o ego de uma pessoa que não tem nada a ver. Eu gostei de ver um pastor, ele é judeu, o Sef Akiva. Ele pregou no Gideão Missionário. Ele foi o único que só agradeceu o pastor Cizinho, mais ninguém. Os outros não, fica bajulando todo mundo antes de pregar. Falando o nome de pastor, de cantor, de deputado, não sei o que, bajulando. Eu não. E se fosse eu ia só dar parte de ser uma igreja e vão abrir a Bíblia para pregar. Não tem que ficar bajulando ninguém, não. Quem tem que ser adorado é Jesus. Quem morreu na cruz do Calvário para me salvar foi Jesus. Aleluia, glória, verdade. Porque o Evangelho é a massageação de ego de muita gente aí. Não. Por isso que eu te falo que eu vou viver 120 anos. Já pensou o velhinho de 120 anos com essa potência pregando? Me dá graça, Senhor. Aleluia. Porque está difícil fazer discípulo, está difícil fazer homem de Deus. Está difícil, hein? Mas não está impossível. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque, irmãos, nós temos que estar com ódio do pecado. Uma vez eu dei uma oportunidade, um irmão lá no presídio, estava preso lá. Ele disse para os irmãos: irmãos, eu pensava que era o cara. Eu ficava no meio das matas, nas esquinas, achando que estava tomando conta do bairro. Minha mulher dizia: homem, quando tu for preso, não conta com minha visita lá não. E ele não dava importância para a mulher dele, nem no que ela falava. A casa caiu, ele caiu dentro da cadeia. Aí ele começa a dizer: cadê os meus amigos? Eu dizia que a meus amigos nunca vêm me visitar. Quando ele foi preso, aí a pessoa que falou que não ia visitar ele era a esposa dele e foi lá visitar ele. Ele dizia: eu era um idiota e não sabia. Mas sabe o que mais interessante que ele falou? Ele falou: filho, eu vejo dentro da cadeia lá homens que dizem que é homem de Deus, lembrando o passado, que era isso que eu faço. Eu saio até de perto. Eu tenho nojo do pecado que eu cometi, porque o pecado que eu cometi, uma parte foi bom, porque eu encontrei Jesus, mas a outra parte, eu tenho raiva do pecado. Glória a Deus, aleluia. Eu falei: opa, glória a Deus. É assim que o crente se comporta. Glória a Deus, aleluia. Ele tenta assim, Glória a não. Deus, aleluia. O diabo só está fazendo carinho com você, te alisando. Você não encontrar crente que confronta a tua vida, dizer: você está errado, rapaz, você tem que tomar jeito, tomar posição, tu vai para o inferno, rapaz. É assim que funciona. Não. As pessoas falam assim: pastor, o senhor é homem de Deus. Eu falei: cadê? Eu, homem de Deus? Estou longe de carregar esse título. Estou longe. É um cargo muito forte, uma palavra muito forte. Eu, homem de Deus? Estou longe, hein? Um dia eu chego lá. Glória a Deus, Amando aleluia. de cabeça. Glória a Deus. Glória ao Senhor. O homem de Deus está aqui, ó, João Batista. Glória, glória, glória. Quando ele viu Herodes, Aleluia. não é lícito você possuir a mulher do teu irmão, não, seu sem vergonha. Deus revelou para ele o Espírito Santo. Aí pegaram e prenderam ele. Aí a Herodia, cheia do demônio, a filha dela lá dançando, toda sensual.
Era aniversário do rei, João na cadeia. Aí o rei todo babaca falou assim, pede o que tu queres, se até metade do reino te dou. O biçano está ali, bebendo iniquidade. Aí a filha foi lá e falou com a mãe endemoniada pelo Satanás, falou, pede a cabeça de João num prato. A cabeça de João Batista. Quando ela pediu, o rei tremeu, porque sabia que João era profeta. Mas a palavra de rei não pode revogar, ele teve que cumprir. Não perdeu a cabeça, mas não perdeu a salvação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. João perdeu a cabeça, mas não perdeu a sua moral. João perdeu a cabeça, mas deixou um legado muito grande até os dias de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que eu não temo. Glória a Jesus. Aleluia. Eu não temo a morte. Glória a Deus. Porque eu sei se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Glória a Deus. Hoje eu sei se eu morrer, eu sei para onde vou. E você sabe para onde você vai? Você tem certeza mesmo? Aleluia. Quem morreu para mim, eu vou me encontrar com Jesus, vou sair desse mundo, vou estar livre, mas salvo, né? Morrer sem salvação, porque o problema é morrer, igreja. O problema é morrer sem a bendita e gloriosa salvação, porque morrer todo mundo vai morrer. Os que não vão morrer são aqueles que, no dia do arrebatamento, eu creio que você, no dia do arrebatamento, e falar sobre morte, a morte é igual sono. A pessoa que vive 30 anos, 10 anos, ela passa dormindo, ela passa morta. Daqui a pouco ninguém vai aguentar ano, vai morrer e acordar amanhã tão caro. Passa a noite toda. Daqui a pouco a gente não aguenta e pronto. Morre, ressuscita. Morre, ressuscita. Aleluia. Então o prazer da morte é isso. Ah, se eu tomar um monte de tiro, não, eu vou morrer. A alma sai, o corpo fica, morreu. Tem nada. O ser humano, ele luta a vida inteira para não morrer, até a última gota dos teus dias. Até a última gota. Glória a Deus. Você vai olhar para um homem que nem eu, 604 meses e 9 dias na terra, que é a minha idade. Morri. Eu confio no Senhor, não confio em médico, não confio em homem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Morri. Bota um montão de rapaziada no bolso aí. Quero ver trabalhar comigo, 50. Meu dia não aguenta não. Eu botei ele para chorar, não aguento mais, eu calo minha mão. Cada tua idade eu. Glória. Mas como é que você aguenta? Fé em Deus,